Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática. Falta muito pouco tempo para o nosso Enem, mas saiba que ainda dá tempo de você fazer uma boa revisão focada naquilo que mais cai na prova de matemática do Enem. E eu estou aqui hoje para te dar uma dica dos top 10 assuntos que você não pode deixar de revisar para a sua prova final do Enem, beleza? Então segura aí que a gente já volta. Bom, galera, então como prometido, eu vou te dar uma dica rápida hoje dos top 10 assuntos que você não pode deixar de revisar na sua prova do Enem. Em ordem, digamos, cronológica, ok? Não adianta querer começar de algo que você não tenha conhecimentos básicos anteriores, beleza? Então vamos lá, sem muita demora, tópico número 1, dica número 1, análise e interpretação de gráficos. Ok? Até sugiro você receber a sua prova, dá uma folheada, olha as questões que tem gráficos, análises gráficas e vai para essas questões. Essas questões normalmente são questões de simples comparação, leitura de gráfico, analisar crescimento, decréscimo, ok? Então são questões normalmente de nível fácil e que no seu TRI vão ter um peso muito grande e a gente tem que acertar essas questões. Beleza? Então, primeira, top 1 é análise e interpretação de gráficos. Beleza? Vamos ao tópico número 2. Segunda dica que eu tenho para você é razão e proporção. Assunto de razão e proporção, onde aí dentro desse assunto nós destacamos conversão de unidades de medida. Você vai encontrar isso em várias questões, principalmente relacionadas ao assunto de geometria. Então, conversão de unidade de medida. Nossa famosa questão de escalas. É obrigatório todo ano uma questão de escalas. E aí eu vou te dar uma dica. Eu, particularmente, suspeito de escalas envolvendo áreas de figuras planas. E se você tiver uma dúvida, não se esqueça que em uma das nossas videoaulas nós falamos sobre escalas, comprimento, áreas e volumes. Dá uma olhadinha lá, uma aula muito bacana. Beleza? E também não podemos deixar de falar da nossa velha e famosa regra de 3 no assunto de razão e proporção. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, análise de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? Vamos à dica número 3. Dica número 3 normalmente é um assunto muito temido pelo povo, que é o assunto de funções. Ok? Professor, vai dar tempo de dar uma revisada em todas as funções? Bom, para você dominar todas elas, talvez não dê tanto tempo assim. Então, vou pedir para você focar em duas principais funções. As funções de primeiro grau, função afim, e as funções de segundo grau, função quadrática. Ok? Analise valor máximo, valor mínimo de uma função de segundo grau. Ok? Então, análise de gráficos de função de primeiro grau, que é sempre em formato de reta. Já a função de segundo grau, formato de parábola, analisar ponto máximo e ponto mínimo, que são as coordenadas do vértice, ok? Então, funções, nosso assunto número 3. Nossa dica número 4 vai de matemática financeira. E matemática financeira nós vamos incluir aí porcentagem, que faz uso do nosso item anterior que nós falamos de regra de 3. É possível? É. Porcentagem. E também estamos falando de juros, juros simples e juros compostos. Se for juros compostos, é bem provável que caia ou numa equação exponencial ou logarítmica. Beleza? Então dá para mesclar alguns assuntos. Então, matemática financeira, nosso tópico número 4. Rapidamente vamos ao tópico número 5, estatística. Dica de estatística, e nós temos duas vertentes em estatística. As medidas de tendência central mais comuns, média, moda e mediana. E destaque principal para mediana nos últimos anos tem se cobrado mediana, onde depende que você, antes de qualquer cálculo, organize de maneira crescente ou decrescente, normalmente crescente, os seus dados, para que depois você analise a posição do elemento central. Isso quer dizer mediana. Beleza? Também temos uma aula sobre isso no canal, vale a pena dar uma olhada. Certo? Mas também temos as medidas de dispersão com destaque especial para o desvio padrão.
E desvio padrão normalmente não aparece cálculo, porque é um cálculo mais demorado. Desvio padrão, normalmente, a gente está falando sobre o conceito de desvio padrão, que quer dizer o quão homogêneo ou quão disperso estão os dados da sua amostra. Quanto mais homogêneo, quanto mais pertinho todo mundo estiver, menos eles estão se desviando em relação à média. Então, quanto mais homogêneo, menor é o desvio padrão. Mais homogêneo. Quanto maior for o desvio padrão, mais dispersos esses valores estão da medida central, que é a média. Ok? Então, a dica de estatística. Vamos à dica número 6. Dica número 6, estamos falando de análise combinatória. Princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. É um assunto sempre com um grau de dificuldade um pouco maior. Então, se for dispor o seu tempo trabalhando com análise combinatória, então faça alguns exercícios, porque são importantes. Também temos no nosso canal uma aulinha sobre análise combinatória com uma tabelinha desenvolvida por mim mesmo, muito interessante, vale a pena você dar uma olhada. Ok? Vamos ao tópico número 7. Tópico número 7 é quase uma continuidade da análise combinatória. Estamos falando de probabilidade. Probabilidade também trabalha muito com análise de gráficos e tabelas que nós vimos lá no item 1, interpretação de gráficos. Pode vir associado a isso daí. Probabilidade é a divisão daquilo que você quer pelo total de elementos que você possui, ok? É o conceito básico de probabilidade. Beleza? Então, probabilidade é um assunto também sempre presente. Vamos ao tópico número 8. Tópico 8, estamos falando então de trigonometria, onde você mistura nos triângulos, normalmente, lados e ângulos no seu triângulo. Podemos ter a trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, utilizando os seus catetos e hipotenusa. Mas também pode ser um triângulo que não é retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos. Particularmente, eu destaco a lei dos cossenos na nossa provinha desse ano, ok? Então, uma dica aí do professor Xandão. Beleza? E também, aí vai uma dica especial, aí é um sentimento especial pelas funções trigonométricas. Analisar o valor máximo, o valor mínimo, o período de uma função trigonométrica. Então, tem sido explorado bastante funções trigonométricas dentro de trigonometria. Beleza? Rapidamente, tópico número 9. Tópico número 9, geometria plana. Professor, geometria plana é muito extenso, concordo com você. Então vou pedir para você focar nas principais áreas das figuras planas. E quando eu falo principais áreas, eu vou dividir em 3 partes. Primeiro as áreas básicas, que seria retângulo, ok? Triângulos e trapézios, ok? Professor, você não vai falar do quadrado? Não se esqueça que quadrado é um retângulo. Retângulo, figura, que são quadriláteros que possuem ângulos retos. Quadrado é um deles. Figuras básicas, retângulo, triângulo, trapézio, ok? Agora algumas figuras especiais. Aí eu vou colocar o quadrado, o triângulo equilátero, muito explorado tanto na geometria plana quanto na geometria espacial, triângulo equilátero, e o hexágono regular, que nada mais é do que um conjunto de 6 triângulos equiláteros. E também as figuras circulares. Então, área de círculo, πr ao quadrado, e área de um setor circular, uma fatia do seu círculo, uma fatia de pizza, que pode ser grande ou pequena, depende do ângulo, ok? Você pode chegar nela através de uma regrinha de 3 comparando com a área total. Como, professor? Regrinha de 3. Se a área de um círculo inteiro é πr ao quadrado, isso equivale a uma volta completa de 360. Para o ângulo que você tiver, é a área do setor que você possui. Regrinha de 3 está aí uma boa dica rápida para você. E vamos finalizar então, dica número 10, geometria espacial, cálculo de volumes. E quando eu falo de volumes, eu vou destacar para você aqui 3 figurinhas básicas e que são apostas também do professor Xande. Paralelepípedos e cubos, sempre presentes. Cilindros, também sempre presentes nas nossas provinhas. E agora eu vou te surpreender, talvez, e vou dizer para você acrescentar os cones. Cones.
E nós temos também um material de geometria espacial no nosso canal. E eu vou agora vou ser ainda mais específico. Estou apostando num tronco de cone. Ok? Dá uma olhadinha na formulazinha de tronco de cone. Joia? Então, paralelepípedos, cilindros, cone. E não deixe de dar uma olhadinha nas esferas. Beleza? Então, gente, essas foram as dicas, as top 10, top 10 dicas de matemática para o seu Enem. Falta ainda muito pouco tempo, sei disso, mas dá para você correr atrás desse prejuízo aí e conseguir aí um número de questões razoável para você fazer uma pontuação que seja suficiente para a sua aprovação. Beleza? Conte conosco. Nos nossos vídeos tem as listas de exercícios sobre todos esses assuntos e estamos à sua disposição para qualquer dúvida. Valeu, galera. Obrigado e boa prova.